Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos aí à primeira palestra do ano de 2021. Hoje a gente está recebendo a professora Larissa de Carvalho Alves, da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, da ENSE, escola do IBGE. Larissa possui doutorado e mestrado em Estatística pela FRJ, é graduada em Matemática também pela FRJ, então a gente se trilhou caminhos aí semelhantes, iguais, na verdade. A área de pesquisa da Larissa engloba a inferência bayesiana, modelos dinâmicos, regressão penalizada e previsões bayesianas. Em particular, para mim, é uma alegria muito grande receber a Larissa aqui. A Larissa é minha amiga há mais de 15 anos, então eu fico muito feliz e muito orgulhosa também de ver o trabalho de qualidade aí que a Larissa está desenvolvendo com os professores Ronaldo e da Unicamp, e o Hélio Migon, professor do nosso programa também da FRJ. Fico muito feliz, obrigada mais uma vez, Larissa, por ter aceito o convite, e amiga, agora é contigo. Bom, queria agradecer o convite, para mim é um prazer enorme estar aqui. Em algum momento, né, eu participei do programa como aluna, tanto no mestrado como no doutorado, e eu me sinto muito feliz em estar aqui falando com vocês, com novos alunos do programa, professores, colegas, e ter a Kelly aqui também, né, do anfitriã do seminário, do ciclo de palestras. Bom, então eu trouxe aqui uma apresentação de um trabalho, que é um trabalho que está em andamento ainda. Ele é um trabalho em conjunto com o professor Ronaldo Dias, da Unicamp, e o professor Hélio Migon, da UFRJ. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês de inferência variacional no laço, e o nosso objetivo é selecionar nós em regressão spline. Tá? Aqui eu coloquei mais ou menos um resumo sumário da minha apresentação. Eu vou falar de uma introdução, uma motivação breve, vou explicar rapidinho o que é o laço, a principal motivação dele, vou apresentar os modelos de regressão spline e a seleção de nós via laço, falar um pouquinho da inferência variacional, né, que está sendo usada aqui como alternativa ao MCMC, e detalhar algumas aplicações do nosso trabalho, incluindo um conjunto de dados reais, e apresentar algumas conclusões. Bom, na literatura a gente encontra muitas propostas alternativas para modelar e estimar uma função suave, e a regressão por splines é uma das ferramentas utilizadas nesse contexto. Então, a ideia é que a gente tenha uma função, né, a gente tem uma função suave, o nosso objetivo é recuperar essa função, a gente tem um conjunto de dados, nosso objetivo é ajustar uma função a esse conjunto de dados, e essas funções são segmentadas, essa função é segmentada por nós, onde esses nós, eles são ligados por polinômios, e nessas ligações a gente tem, né, que essas ligações precisam ser suaves. Para isso, a gente tem algumas garantias de derivadas e tudo mais. Bom, a gente vai focar em uma variação dos splines, chamada regressão spline penalizada, ou p-spline. Coloquei aqui um artigo relativamente recente, mas ao longo da apresentação eu vou citar outros. Tá? Essa abordagem é uma abordagem atraente para modelar o efeito de suavização não linear de covariáveis. Bom, o que acontece nessa regressão spline penalizada? O número de nós, né, e a localização deles não são fixados. Geralmente, um exemplo é a gente colocar esses nós nos quantis da variável independente. Tá? Mas, apesar de não ser fixados, é muito importante a gente escolher um número ideal de nós e suas posições de forma adequada. Tá? Isso não é uma tarefa fácil, não é uma linha de pesquisa recente, tem muitos artigos tratando desse problema, né, da escolha dos nós e do número de nós e da posição deles, mas a especificação incorreta dos nós, ela pode ter um alto impacto no desempenho da regressão por splines, como, por exemplo, o overfitting ou o underfitting. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que eu vou dar um zoom, porque a figura está um pouco... Nesse caso aqui, a gente vai ver qual o efeito que a gente tem de um número exagerado de nós e qual o efeito que a gente tem quando a gente coloca poucos nós, tá? Aqui a gente tem uma função suave, que é a curva contínua em preto, e foram gerados valores simulados, tá? Dados simulados, que são as estrelinhas, a partir dessa função suave em preto, que são essas estrelinhas, esses pontinhos aqui. Bom, foi ajustado o modelo de regressão spline, e aqui
quando a gente considera K igual a 3 nós, a gente tem a curva ajustada, que é a curva tracejada. O que a gente pode observar nessa curva? Que ela não captura muitas características interessantes que a gente tem no nosso conjunto de dados. Ela é bem suave, né? E conforme a gente vai aumentando o número de nós, quando a gente considera K igual a 6 nós temos aqui essa linha pontilhada, que está bem pequenininha aqui, mas são esses pontinhos aqui que eu estou passando o mouse. Ela é uma curva que já captura melhor a estrutura dos dados, ela está bem próxima à curva real, né, que foi a curva usada para gerar os dados. E conforme a gente aumenta ainda assim o número de nós para K igual a 60, a gente tem essa curva ajustada, que é a curva com tracejado e pontilhado. E a gente pode observar que, comparando essa última curva com a primeira, ela é uma curva que parece estar super ajustada, né? A gente parece ter um comportamento aqui de super ajuste, onde a gente captura, além da estrutura dos dados, além do sinal, né? A gente captura também um certo ruído que a gente tem nos dados e que a gente não gostaria de capturar. Bom, então, a gente observa aqui nessa imagem que, conforme o número de nós ele aumenta, né, a gente tem uma característica de viés que diminui, né, que foi esse último exemplo que eu mostrei, essa última curva que eu mostrei. A gente tem uma ideia de overfitting e uma variância maior. Conforme o número de nós diminui, tende a zero, o viés aumenta, a variância diminui e a gente tem um underfitting, uma curva muito mais suave. Ok? Então, o nosso objetivo aqui... Deixa eu só voltar aqui para meu tamanho normal. Então, o nosso objetivo aqui é discutir a seleção de nós, dado uma grade de valores fixos, tá? Que a gente está chamando aqui de número máximo de nós. A penalidade laço, ela vai ser introduzida para controlar a seleção desses nós, e a gente vai usar uma abordagem bayesiana via inferência variacional, ok? E aí, eu vou motivar agora para vocês essa ideia de criar uma grade de valores fixos para aplicar a seleção laço nessa grade de valores. Já dando um spoiler, mais ou menos, da nossa aplicação, aqui a gente tem os casos diários confirmados por Covid-19 nos Estados Unidos, tá? De março até novembro do ano passado. E o nosso objetivo aqui é capturar a tendência desses dados, tá? A gente vê aí nos telejornais as pessoas calculando média móvel, né? É uma forma de fazer isso. Então, a gente pode usar aqui a regressão spline para capturar a tendência desse conjunto de dados. Então, coloquei duas figuras do mesmo conjunto de dados, onde na primeira figura, esses xzinhos em vermelho representam 10 nós. Tá? E nessa segunda figura aqui, esses xzinhos representam 20 nós. Então, aqui eu tenho um número máximo de nós igual a 10, aqui eu tenho um número máximo de nós igual a 20. Qual é o nosso objetivo? Selecionar, dentre esses 10 nós, quais são os nós significativos aqui, para a gente conseguir capturar a tendência desses dados. E aqui embaixo, a mesma coisa. Dentre esses 20 nós, quais são os nós significativos, tá? Já trazendo um pouco do resultado para motivar vocês, na primeira figura, dentre os 10 nós que a gente tinha, 7 se mostraram significativos, que são as bolinhas pretas, tá? Os asteriscos pretos. E aqui embaixo, dentre os 20 nós, 8 se apresentaram significativos. E aí vocês poderiam me perguntar, mas por que considerar 20 nós, uma grade, né, com 20 nós, se somente 8 foram significativos, e aqui, né, a gente já tem 7 significativos? Porque observa que a posição dos nós é o que está fazendo a diferença aqui. A partir do momento que eu coloco 20 nós, eu estou varrendo melhor o domínio da minha função, e eu estou conseguindo posicionar de forma adequada esses nós. Aqui embaixo, a gente tem que os nós, eles estão exatamente posicionados nos momentos de subida e de descida dos dados, tá? Aqui a gente tem mais blocos. Então, mais para frente, eu vou trazer aqui como é que ficou o ajuste do modelo para esse conjunto de dados, tá? Então, dada essa motivação, a gente vai estudar o efeito do número de nós por meio do seguinte algoritmo, né? Para um número fixo de nós, a gente usa o laço bayesiano completo, que combina características de contração e seleção de variáveis, para obter o número de nós relevantes. E o número máximo de nós, ele vai ser indicado com base no ELBO, que é uma medida, né, Evidence Lower Bound,
que é uma medida usada para seleção de modelos, comparação de modelos, tá? Baseada em uma grade de valores. Vale ressaltar que esses dois pontos, eles são feitos conjuntamente, tá? Dado um número fixo de nós, a gente usa o elo para verificar se aquela grade é adequada e seleciona os nós dentro daquela grade. Bom, então, para falar um pouco do laço, né, que é uma medida de contração e seleção de variáveis, eu trouxe aqui alguns slides para falar dele. Então, a gente está considerando, primeiramente, um modelo de regressão, né, a maioria daqui, acho que todos estão acostumados com essa notação. Então, Y aqui é o meu vetor de variáveis respostas de dimensão N, beta é o meu vetor de parâmetros de dimensão P, e o laço ele é muito utilizado quando a gente tem muitas variáveis explicativas, ou seja, P é grande. Usualmente, a gente pode ter P maior do que N também, tá? E o nosso objetivo é selecionar quais dessas variáveis explicativas, que estão aqui na minha matriz X, são significativas, são interessantes para eu conseguir explicar o meu fenômeno de interesse, tá? O objetivo de selecionar as variáveis, do ponto de vista clássico, ele considera mínimos quadrados penalizados na norma L1, tá? E o estimador, ele vai ser o beta, que minimiza essa expressão aqui, onde aqui a gente tem a soma de quadrados e aqui a gente tem a penalidade nos betas, tá? Essa penalidade é a penalidade na norma L1. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma penalidade na norma L2, eu teria um quadrado aqui, né? Seria os betas j ao quadrado, e a gente tem o RID, já não é mais laço, ok? O lambda, que é o nosso parâmetro de penalidade, ele é uma quantidade maior ou igual a zero. O que acontece? Tibishirani, em 96, ele viu essa expressão, interpretou essa expressão como o logaritmo da distribuição a posteriori. E sendo o logaritmo da distribuição a posteriori, a gente pode dizer que ela é proporcional ao logaritmo da verossimilhança mais o logaritmo de um a priori, certo? Então, aqui, essa expressão que tem aqui, se Tibishirani propõe isso, né? Tibishirani sugere isso, que isso aqui é semelhante ao núcleo de uma distribuição Laplace. Ou seja, a penalidade, ela induz uma distribuição a priori Laplace independente para os meus coeficientes beta-j. Então, do ponto de vista bayesiano, atribuir uma distribuição a priori Laplace para os betas é contrair coeficientes e selecionar variáveis, ok? Um ponto interessante é que essa distribuição Laplace, ela pode ser vista como uma mistura na escala de uma normal com uma exponencial. E aí, em 2008, Park e Casella, eles propõem um modelo laço bayesiano hierárquico, onde aqui, nessa estrutura aqui, ó, a gente tem a hierarquia que recupera a distribuição Laplace. Então, os meus betas, dado tal, que são as variáveis latentes, tal aqui, segue uma distribuição normal, e tal j segue uma distribuição exponencial. Se a gente multiplica essas duas densidades aqui e integra os taus fora, a gente obtém a distribuição Laplace para os betas. Ok? D tal aqui é a diagonal dos taus, enfim, são detalhes do modelo de laço bayesiano. Não vou focar muito aqui nesses detalhes. Vale ressaltar aqui que o nosso parâmetro de penalidade, a gente atribui uma distribuição gama G0H0 e para φ uma distribuição gama também. Tá? Mais à frente eu vou falar quem são essas quantidades A0, B0 e tudo mais. Bom, temos um vetor de parâmetros e variáveis latentes, né? Que a gente está denotando aqui por θ. E se eu tenho aqui toda essa estrutura, eu consigo escrever a minha distribuição a posteriori, e ela é uma distribuição não conhecida. Tá? O que acontece nesse momento? A gente tem um problema nas mãos, em que, usualmente, a gente poderia usar métodos de simulação, que utiliza cadeias de Markov para gerar valores dessa distribuição a posteriori. A gente poderia usar, por exemplo, MCMC. Tá? Mas vou deixar aqui esse problema na nossa frente, vou definir um modelo de regressão spline, para, em seguida, a gente verificar e ver como que a gente vai encarar esse problema de não conhecer a distribuição a posteriori. Bom, então vamos falar um pouquinho de regressão spline, que é onde a gente tem o objetivo de selecionar nós e tudo mais, tá? A regressão spline, ela está num contexto de regressão não paramétrica, então aqui a gente tem
uma equação onde os meus y's e os meus x's são a coleção de observações, varia de 1 a π, varia de 1 até n, e f aqui é uma função suave, desconhecida, e ela está sendo expressa aqui pela esperança de y dado xi, tá? Esses épsilons são variáveis que são não correlacionadas, têm média zero e precisão desconhecida φ. Uma possível abordagem aqui para a gente estimar, o nosso interesse aqui é estimar essa função f desconhecida, também o parâmetro φ, mas o objetivo principal aqui está em f. Uma abordagem possível para a gente estimar f é a gente assumir que essa curva ela pode ser bem aproximada por uma função spline, e a partir daí a gente começa a definir o nosso modelo de regressão por spline, certo? Como eu comentei com vocês, para a gente definir esse modelo, a gente precisa ter nós. A gente está definindo aqui o nosso conjunto de nós como sendo kappa, eu tenho k nós, tá? E o modelo de regressão spline, ele vai ser escrito dessa forma. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente está escrevendo a nossa função f desconhecida, e para estimar a função f, basta a gente estimar esses coeficientes que estão aqui, tá? Onde a gente tem um intercepto, aqui a gente tem um polinômio de grau p, e aqui a gente tem uma base de funções potências truncadas, que são definidas dessa forma aqui, tá? E esses coeficientes, o que vale notar aqui é que essa base de funções, ela depende dos nós, tá? E cada nó, cada parcela aqui vai ter um coeficiente associado. Ou seja, se a gente quer selecionar nós, a gente precisa penalizar, né, de certa forma, esses coeficientes. Os coeficientes do polinômio, nós não vamos contrair, tá? Nós não vamos penalizar. A gente vai simplesmente atribuir uma distribuição Laplace, né, aqui para os nossos betas da base de funções de potências truncadas. Então, o que essa equação aqui está representando? Ela está representando que eu tenho nós distribuídos ao longo do domínio da minha função, tá? Nós internos, e entre esses nós, eu estou ajustando esses polinômios de grau P, e a ligação entre esses polinômios é dada de forma suave nesses nós, ok? No total, a gente acaba tendo aqui K mais P mais 1 parâmetros, tá? E com o objetivo de penalizar, né? E penalizar esses betas aqui, para poder selecionar o nó, Ruppert, em 2002, ele propõe um estimador de mínimos quadrados penalizados na norma L2, para esses coeficientes, tá? Então, aqui a gente está falando de norma L2, então a gente está falando do RIDGE. É aquela mesma, uma equação bem parecida com aquela que eu comentei com vocês do ponto de vista clássico, né? Aqui, os betas elevados ao quadrado, obviamente que aqui a gente tem a F, tá? Nesse trabalho, a gente vai atribuir a distribuição a priori Laplace para os coeficientes da base de potências truncadas, e para os coeficientes do polinômio, a gente vai atribuir uma distribuição normal, tá? Vaga e tudo certo. Bom, escrevemos, então, o modelo de regressão spline, né? Aqui a gente tem a nossa verossimilhança, aqui a gente tem a equação das observações, aqui a gente tem os nossos coeficientes, eu estou chamando de beta 1, dos coeficientes do polinômio, e eu estou chamando aqui de beta 2, os coeficientes da base de potências truncadas, tá? E observa aqui a hierarquia da distribuição Laplace, escrita como uma mistura de normal e exponencial, ok? Então, para a gente fixar e entender melhor essa estrutura aqui, uma coisa importante que a gente tem que ressaltar para as contas, né, é que a gente precisa segmentar a nossa verossimilhança. Esse x beta aqui, ele precisa ser segmentado, ele precisa ser particionado, porque agora a gente tem, né, um vetor beta que também está sendo particionado. Então, eu tenho um beta 1, que tem dimensão p mais 1, eu tenho um beta 2, que é o coeficiente das bases de funções truncadas, que tem dimensão k, que é o número de nós. Então, o meu vetor beta de coeficientes completo, né, ele vai ser composto por essas duas quantidades. A matriz X também precisa ser particionada. Então, eu tenho X1 aqui e X2. Se eu pego uma linha dessa matriz X, a gente tem aqui as variáveis relacionadas ao polinômio, e aqui a gente tem as variáveis relacionadas à base de funções potência truncada,
ok? Então, a gente pode escrever o nosso x beta como x1 beta 1 mais x2 beta 2. Bom, nesse contexto de regressão spline, a gente tem um vetor paramétrico, um vetor que é composto pelos parâmetros e pela variável latente, e a gente também consegue escrever a nossa distribuição a posteriori, que é desconhecida, tá? A alternativa talvez mais tradicional aqui seria usar o método de Monte Carlo via cadeia de Markov para obter uma amostra dessa distribuição a posteriori. Aqui, especificamente, a gente tem que as nossas distribuições condicionais completas, elas são todas conhecidas, então a gente poderia usar aqui o amostrador de Gibbs para gerar uma amostra dessa posteriori. Mas, como eu comentei com vocês, nós temos uma alternativa ao MCMC, né? Que é o variational Bayes, variacional bayesiano ou a inferência variacional, tá? Eu coloquei aqui, vou falar mais ou menos o que é, do que se trata, qual é a ideia, tá? Para depois a gente aplicar o VB lá no modelo de regressão por spline. Coloquei aqui essa referência do Blay de 2018, que é uma referência muito interessante. Ela é muito boa para quem quer estudar o variational Bayes logo de início e tal, ela explica muito bem, e eu me baseei aqui mais ou menos, trouxe alguns pontos importantes que eles tratam lá para fazer esse material aqui, tá? Então, vale a pena quem quiser estudar isso, pegar esse artigo. Bom, essa inferência variacional, ou variacional bayesiano, é um método de aprendizado de máquinas que usa otimização para aproximar densidades. E ele tende a ser mais rápido do que o MCMC. Então, qual é a ideia do método? A ideia é a gente escolher uma família de densidades e encontrar o membro dessa família, ou seja, definir parâmetros, né, que seja próximo da distribuição-alvo. No nosso caso aqui em particular, a distribuição-alvo é a nossa distribuição a posteriori, tá? Mas o que significa próximo aqui? A gente vai usar a divergência de Kullback-Leibler para definir essa proximidade, tá? Então, vamos definir aqui Q de θ como sendo essa família de densidades. Observa que essa família de densidades ela é dada sobre θ, né? Então, a gente tem aqui Q de θ, essa família de densidades variacionais. E o nosso objetivo vai ser obter esse membro Q de θ estrela, de tal forma que Q de θ estrela minimize a divergência de Kullback-Leibler entre a nossa densidade variacional e a nossa distribuição a posteriori. Se a gente abrir aqui a expressão da Kullback-Leibler, a gente tem essa expressão aqui, tá? E abrindo a posteriori, né? Aqui, com numerador, conjunta sobre marginal e tudo mais, né? A gente tem essa quantidade. E essa quantidade foi o que levou o P de Y aqui, que é a evidência do modelo, foi exatamente a quantidade que levou a gente a usar o variational Bayes. Por quê? A gente tem o núcleo da distribuição a posteriori. É justamente essa quantidade aqui que a gente desconhece para obter a posteriori, né? Então, a gente se depara com um problema de otimização em que a gente não consegue minimizar essa divergência de Kullback-Leibler porque a gente não conhece essa quantidade. E aí, a alternativa que a gente tem é usar essa medida, que é uma medida chamada ELBO, que eu já comentei ela com vocês no início, Evidence Lower Bound, que ela se a gente olhar aqui atentamente, deixa eu voltar aqui para o slide anterior, se a gente olha para essa expressão aqui, essa medida do ELBO, a menos dessa constante que não depende de θ, né? Ela é exatamente menos a divergência de Kullback-Leibler, ok? Então, minimizar a divergência de Kullback-Leibler é equivalente a maximizar o ELBO, certo? Então, o nosso problema de otimização agora se tornou, tem como objetivo maximizar essa quantidade aqui, ELBO, tá? Esse ELBO, ele pode ser usado, Blay, lá em 2018, ele faz uma discussão interessante sobre isso, né? E ele comenta que esse ELBO, devido à sua relação com o P de Y, ele pode ser usado como um critério de seleção de modelos, certo? Então, temos um problema de inferência que foi traduzido em um problema de otimização. Mas quem são essas famílias de densidades variacionais? Né? Então, no artigo do Blay, ele fala um pouco sobre mean field, né? Campo médio. E aí ele traz uma forma de resolver esse problema de otimização usando o mean field. Por quê? Porque quanto mais complicada for essa família de densidades variacionais, mais complicado vai ser o problema de otimização. Então, a gente escreve
essa Q de θ, essas densidades variacionais, de forma, na verdade, a gente escreve θ de forma particionada. Então, a gente particiona θ, o nosso vetor paramétrico, de tal forma que Q de θ vai ser dado pelo produtório dessas QLs aqui, dessas partições. Ok? Então, a gente está considerando a independência aqui entre essas partições de θ. Ok? Ele apresenta, Blay em 2018 apresenta alguns problemas que a gente pode ter com isso, mas os resultados são promissores, são interessantes. E, além disso, a gente consegue, de maneira simples, dizer que o valor ótimo para cada uma... Então, nosso problema se reduziu a quê? A maximizar, a encontrar, né, a encontrar a família de variacionais, só que maximizando o elbo, só que agora a gente tem as densidades variacionais particionadas, né? Elas são menores, digamos que mais simples. E o valor ótimo para cada uma dessas QL é dado por essa expressão aqui. E aí eu queria que vocês se atentassem a essa quantidade aqui, ó. O que é isso aqui? É a nossa distribuição condicional completa. Então, calcular o valor ótimo para as densidades variacionais é o mesmo que calcular a exponencial de um valor esperado do log da condicional completa. Se a gente conhece as condicionais completas, isso aqui dá um trabalho de fazer as contas, né? Mas o que a gente precisa fazer é tomar o log da condicional completa e tomar um valor esperado. Onde observa-se que esse valor esperado, ele é tomado em todas as quantidades, né? Todas as partições, exceto na L-ésima, tá? Então, a gente consegue resolver o problema de otimização dessa forma. E, então, continuando, o algoritmo VB, ele se resume a inicializar, né, essas densidades variacionais, definir quem é a partição, inicializar essas densidades variacionais, fazer o cálculo dessas esperanças, né, considerando aqui a condicional completa, assumindo que a gente já tem as condicionais completas lá do MCMC, no nosso exemplo em particular, e em seguida calcular o elbo e repetir os passos 2 e 3 até atingir a convergência. O que significa atingir a convergência aqui? A gente vai comparar o elbo da iteração atual com o elbo da iteração anterior. E se essas quantidades elas estiverem próximas, a gente vai assumir que a gente atingiu um platô, né, e que essa quantidade foi maximizada. Então, a grosso modo, a gente vai dar chutes iniciais, né, e vai iterando nesse algoritmo e sempre comparando os elbos para verificar se a gente atinge a convergência. E pelo fato da gente usar aqui valores esperados e não precisar coletar uma amostra da distribuição das condições, coletar uma amostra e tudo mais, esse método ele se torna muito mais rápido do que o MCMC. Bom, se a gente traz toda essa ideia para o contexto de regressão spline, as nossas partições aqui, né, do nosso vetor θ, ela é dada dessa forma, a gente particionou em 4 pedaços, né? Aqui a gente tem a partição referente aos coeficientes dos polinômios, aqui a gente tem o lambda, né, que ficou sozinho, que é o parâmetro de penalidade, aqui a gente tem as variáveis latentes, e aqui a gente tem um bloquinho que depende dos coeficientes que são penalizados e da nossa precisão. E para cada uma dessas parcelas, as contas foram feitas e a gente obteve essas quantidades aqui. Tá? O que vale a gente ressaltar? Que essas quantidades, elas são semelhantes às distribuições condicionais completas. Por exemplo, a condicional completa de tal, J, é uma gaussiana inversa generalizada. Ok? E aí, o que muda esses parâmetros aqui, essas quantidades mudam, né? Em comparando o VB com o MCMC, essas quantidades são alteradas. Por quê? Porque aqui a gente vai ter o quê? Essas quantidades vão depender dos valores esperados, tá? Que são atualizados a cada iteração do algoritmo VB. Tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, beta 2, beta 2 e φ, né? O bloquinho normal gama, tal 2, gaussiana inversa generalizada, para lambda, a densidade variacional de lambda. Gama, a densidade variacional de beta 1, normal.
Tudo bem? Então, a gente tem aqui, então, resolvido o nosso problema, né, de não conhecer a posteriori, e eu vou apresentar para vocês alguns estudos simulados que nós fizemos, e o primeiro estudo simulado compara o MCMC e o BB. Bom, antes de eu apresentar os resultados simulados e o resultado do dado real, eu queria comentar com vocês alguns critérios de seleção. Da onde surge isso, né? O laço bayesiano, ele é um critério de contração. Ele é um método para contrair os coeficientes. Então, o laço bayesiano, ele não zera especificamente os coeficientes. A gente contrai eles para zero e a gente precisa usar alguns critérios para assumir que esses coeficientes sejam zero. Tá? Então, a gente tem 3 critérios aqui, a gente vai usar esses 3 critérios e vai comparar, eventualmente, esses critérios também. Então, a gente tem o critério do intervalo de credibilidade, que foi proposto no INE em 2010, que é baseado no intervalo de 50% de credibilidade dos coeficientes. E se esse intervalo, ele contém o zero, então, aquela variável associada ao coeficiente ou o nó, ele é removido do modelo, tá? Temos o critério da vizinhança escalada, que é o critério SN, que ele é baseado na probabilidade a posteriori desse intervalo aqui. E aí eu queria que vocês prestassem atenção que esse intervalo ele é simétrico, em torno do zero, e depende do desvio padrão a posteriori dos betas, né? Então, se a probabilidade desse intervalo, se a probabilidade a posteriori desse intervalo for grande, o coeficiente é não significativo e a gente tira a variável do modelo, tá? O que significa grande aqui? Se essa probabilidade ultrapassar esse limite de 50%, então a variável ou o nó associado ao coeficiente é removido do modelo. E um último critério é o critério do fator de Bayes. Ele é baseado no cálculo do fator de Bayes para tomada de decisão entre modelos, onde a gente tem um modelo em que o beta-J é igual a zero e a gente tem um outro modelo em que beta-J é igual a um delta. Tá? Esse delta aqui, ele foi especificado como 2,3, e da onde saiu esse valor? Esse valor, a gente se motivou para atribuir esse valor 2,3 justamente usando a ideia aqui do intervalo de credibilidade de 50%. E aí vocês vão perceber que esses 2 critérios aqui, eles têm resultados bem semelhantes, tá? Em alguns estudos simulados, a gente vê que o fator de Bayes, ele apresenta alguns melhores resultados que o intervalo, mas são bem parecidos. Bom, então quando que a gente exclui, né, o coeficiente ou não exclui a variável ou não? Quando o π estrela for menor do que 1/4, a gente rejeita M0, ou seja, o coeficiente ou nó, ele não é excluído, tá? Da onde saiu esse 1/4 aqui? Esse 1/4 ele é baseado no custo em que a gente tem de escolher M0, quando na verdade M1 é verdadeiro, ou no custo de escolher M1, quando na verdade M0 é verdadeiro. A gente assume aqui que a gente considera mais grave, né, zerar um coeficiente que é significativo do que não zerar um coeficiente que não é significativo, tá? Então, esse 1/4 é baseado nisso e também baseado num fator de Bayes igual a 3, que significa ali uma evidência moderada a favor de M0. Ok? Então, π estrela é calculado dessa forma, e aqui a gente tem o cálculo do fator de Bayes dado pela razão e pela chance posterior. Tudo bem? Então, esses 3 critérios vão ser usados para comparar alguns resultados nas nossas aplicações, nos nossos exercícios simulados. Bom, então, falando um pouquinho das aplicações. Em todos os exercícios propostos, a gente atribuiu como distribuição a priori para φ uma gama ponto 1,1, para lambda uma gama ponto 1,1, e para os betas, no caso de regressão spline, uma normal 1/100. Tá? No MCMC, a gente gerou 10.000 iterações para obter convergência, usando o critério de Rafter e Lewis, e foram descartadas 5.000 primeiros como aquecimento da cadeia, fizemos o espaçamento de 5 para tirar a correlação da cadeia, resultando numa amostra de tamanho 1.000. Ok, então o nosso primeiro exercício. O nosso primeiro exercício tem como objetivo comparar MCMC e BB, tá? E principalmente comparar o tempo computacional. Então,
Nesse exercício, a gente considerou 100 observações. Uma coisa importante, esse exercício está sendo baseado no modelo de regressão linear, tá? Então, eu não estou ainda num contexto de regressão spline. Então, a gente está num contexto de regressão linear, onde eu tenho N igual a 100 observações, P igual a 10, as colunas de X foram geradas de uma distribuição normal zero identidade, a gente gerou os dados a partir da estrutura hierárquica do modelo, de baixo para cima, fixando os parâmetros para a gente conseguir recuperar, saber os valores reais para saber para verificar depois se o resultado do MCMC e VB são né, bons, recuperam os valores reais. E aí a gente tem aqui alguns dos resultados. Bom, o resultado do MCMC está representado aqui pelo histograma, e o resultado do VB está representado aqui pela curva em vermelho. E os pontinhos verdes são os valores reais dos parâmetros. Tá? Aqui a gente tem os coeficientes de regressão, alguns deles são 8, né? No total eram 10. Então, a gente tem aqui 8 coeficientes de regressão, e a gente consegue observar que o resultado do VB, apesar de aproximado, né? Apesar de ser uma aproximação, ele está bem próximo do resultado do MCMC. Mais alguns parâmetros, aqui são os outros dois coeficientes da regressão. Aqui são os nossos superparâmetros, né? Φ, que é a nossa precisão, e lambda, que é o nosso parâmetro de penalidade. E aqui eu coloquei algumas das variáveis latentes. E, como o nosso objetivo também era comparar o tempo computacional, eu coloquei uma tabela aqui com o tempo computacional. Então, o VB apresenta resultados semelhantes ao MCMC, e a principal diferença entre eles está no tempo computacional. O MCMC demorou 10,15 segundos e o VB 0,42 segundos. Tá? Aqui a gente verificou que o MCMC é 14 vezes maior, o tempo do MCMC é 14 vezes maior do que o do VB. Obviamente que isso aqui foi um exemplo reduzido, né, com poucas observações, poucas variáveis explicativas, mas se a gente tem um contexto aí de Big Data, a gente tem uma diferença bem mais gritante nessa diferença de tempo computacional. Ok? Então, no segundo exercício, esse segundo exercício a gente se baseou. Aqui já é um exercício de seleção de nós, então a gente já está num contexto de regressão spline. A gente se baseou num artigo do Rupert de 2018, ou de 2002, desculpa. E o nosso objetivo aqui é selecionar os nós significativos a partir de uma grade de nós fixadas e usar o elbow para indicar qual seria o máximo de nós, qual seria o número máximo de nós. Então, para gerar os dados nesse caso, nós consideramos 100 réplicas dos dados, N igual a 100 observações, Φ igual a 11,11, que dá uma variância de 0,3. X e aqui, eles são igualmente espaçados, são 100 valores igualmente espaçados em torno ao longo do intervalo 0,1, e nós geramos os dados, as observações, utilizando essa função aqui, que é uma função chamada bump, daqui a pouco vocês vão ver por que se chama bump, o motivo é porque ela faz uma corcova, né? E aí, nesse estudo, a gente ajustou um modelo de regressão spline penalizado, considerando um polinômio de grau 3, então P igual a 3, considerando as bases de funções de potência truncada e o número máximo de nós variando nessa grade aqui, 10, 20, 30, 40 e 50. E aqui a gente tem alguns resultados. Bom, como eu comentei com vocês, para a gente selecionar nós, ou selecionar variáveis, nós consideramos 3 critérios. Então, aqui na primeira coluna, a gente tem o critério do intervalo de credibilidade, aqui da vizinhança escalada e aqui do fator de Bayes. Tá? Em preto, nesses primeiros gráficos aqui da primeira linha, em preto a gente tem a função suave, né, da onde a gente gerou as observações, e as bolinhas aqui, elas representam uma das réplicas, tá? Só para ver a variabilidade e tudo mais. A linha pontilhada, a linha tracejada colorida, ela representa a curva ajustada, e aqui embaixo eu tenho esse caso aqui específico, é no caso onde eu tenho 10 nós, então aqui a gente tem 10 nós, a posição dos 10 nós, ok? Aparentemente, a gente vê o mesmo resultado, né? Ajustes parecidos aqui, de acordo com os 3 critérios, eles
se aproximam bem da curva real, né? Ajustam bem os dados. E aqui embaixo a gente tem a proporção de nós excluídos. O que representa esse gráfico aqui, por exemplo? Uma barrinha dessas aqui. Significa que o primeiro nó, aqui a gente tem a proporção de vezes em que o primeiro nó ele foi excluído, tá? E aí, o que a gente consegue observar? Que os nós mais importantes aqui são os nós que estão na subida e na descida da curva, né? Que são os nós que estão aqui entre 3 e 4, 6, 7 e 8, tá? O nó 5 foi o nó que apresentou uma maior proporção de exclusão aqui dentre todos os 10. Ok? E aí, a gente foi aumentando o número de nós e fazendo essa seleção. Então, aqui a gente tem o caso onde K igual a 30 nós, só trouxe o caso de 10 nós, 30 e 50, tá? Não trouxe o de 20 e 40, porque os resultados são parecidos. Então, aqui a gente tem K igual a 30 nós. O que a gente pode observar aqui? Os 3 critérios apresentam resultados parecidos. E aqui, na exclusão, aparentemente, a gente vê que se eu tenho um número maior de nós, parece que a penalidade é mais severa, né? Aparentemente, a gente zera mais nós quando a gente está aumentando o número de nós. Isso dá para perceber claramente aqui, quando a gente considera 50 nós, né? Essa faixa aqui preta, ela está indicando o quê? Que tiveram várias réplicas, né? A gente zerou todos os nós, só tinha o polinômio, tá? Isso não aconteceu aqui. Então, quanto mais nós, parece que mais severa é a penalização. Aqui, claramente, conforme a gente aumenta o número de nós, o critério SN, ele não se comporta de forma adequada, né? O ajuste fica... O fato de zerar muitos nós faz o ajuste ficar um pouco... né? As caudas aqui ele não consegue capturar. Uma coisa que eu não comentei, essa curva aqui, né, ajustada, é o ajuste médio, tá? Que a gente tem 100 réplicas. Eu não comentei que era o ajuste médio. Ok? Então, trouxe aqui um outro gráfico que representa a frequência da quantidade de nós selecionados nas 100 réplicas. Para K igual a 10, vou olhar aqui para o intervalo, tá? Não, vou olhar para o fator de Bayes. O fator de Bayes e intervalo apresentam resultados bem parecidos. O SN, já estou quase que ignorando ele aqui, coloquei, obviamente, ele aqui, mas ele não apresentou, conforme N vai aumentando, ele não apresenta um resultado muito consistente, muito interessante. Então, olhando aqui para o critério do fator de Bayes, a gente tem que, quando K igual a 10, a maior frequência de nós selecionados está entre 6 e 7, ou seja, dos 10 nós, na maioria dos modelos, quando K é igual a 30, a gente fica ali em torno de 7 e 8, e quando K é igual a 50, a gente tem até uma bimodalidade aqui, onde a gente tem modelos em que nenhum nó foi selecionado como sendo significativo. Okay? Então, a gente tem esses comportamentos, e aí a gente ainda consegue verificar, então, qual é o número de nós máximo ideal. K igual a 10, 20, 30, 40 ou 50, né? Já levando em conta a seleção dos nós. Então, aqui eu trouxe uma tabela com o elbow médio, onde a gente consegue observar. O nosso objetivo aqui é maximizar o elbow, né? E a gente consegue observar que, para esse estudo simulado com essas 100 réplicas, o elbow médio, ele indica que o critério do fator de Bayes e o critério do intervalo de credibilidade assumem resultados semelhantes, e K igual a 30 seria o número de nós máximo ideal, e dentre esses 30 nós, a maior frequência está lá em torno do 8. Tá? Então, dos 30 nós, 8 são selecionados como sendo significativos. Bom, então esse é um exemplo. A gente fez outros estudos simulados, fizemos também estudos simulados em regressão com esparsidade, fizemos estudos simulados para regressão spline, considerando 2 bumps, né, sem considerar uma corcova, só considerando 2 corcovas, para ver se a gente consegue também recuperar, e o elbow apresentou resultados interessantes aí para selecionar o número máximo de nós. Bom, se tratando agora dos dados reais,
a gente está considerando o número de casos diários confirmados por Covid-19 nos Estados Unidos, de março de 2020 a novembro de 2020. Nós fizemos uma transformação logarítmica nos dados e ajustamos modelos de regressão spline penalizado, considerando polinômios de grau 2 e polinômios de grau 3, então P igual a 2 e P igual a 3, e considerando a seguinte grade para o número máximo de nós, K igual a 10, 20 e 30. Tá? O elbow foi utilizado para indicar qual seria o número máximo de nós. E aí, nesse caso, coloquei aqui o gráfico do log do número de casos, né? A transformação feita. E aqui uma tabelinha indicando o elbow, a medida do elbow. E aí a gente tem, para P igual a 2, né? Com um polinômio de grau 2, a gente tem que o elbow, ele atinge o valor máximo quando eu tenho 20 nós. E quando P igual a 3, o elbow atinge o valor máximo quando eu tenho também 20 nós. E mais do que isso, quando eu comparo aqui os diferentes modelos, o melhor deles seria quando eu tenho 20 nós e um polinômio de grau 3. Tá? E aí eu trouxe o resultado aqui do ajuste para vocês verem desse modelo, com K igual a 20, com o número máximo de nós igual a 20 e um polinômio de grau 3. Então, aqui está a curva em verde, é o ajuste do modelo de regressão de spline penalizado. A área sombreada em si é um intervalo de 95% de credibilidade. E aqui embaixo são os 20 nós, os xizinhos, né? São os nós que foram excluídos. E em preto a gente tem os nós que foram selecionados. A gente observa que o ajuste foi bom, né? A gente conseguiu verificar aí bem a tendência dessa série. Eu não trouxe aqui do dado original, né? Trazendo para o dado original, mas coloquei aqui só no log. Aqui são os nós, então, significativos em preto, e dentre os 20 nós propostos, 9 apresentaram-se como sendo significativos, e eles estão justamente posicionados nas subidas e nas descidas da curva, né, dos dados. O critério usado aqui para a seleção foi o critério do fator de Bayes, para a seleção dos nomes. Bom, só para concluir, então, o Variational Bayes, ele tem um desempenho semelhante ao MCMC, teve um desempenho semelhante no estudo simulado que a gente apresentou, fizemos outros estudos simulados para comparar o Variational Bayes com o MCMC, considerando esparsidade, considerando uma regressão com uma matriz de variáveis, uma matriz de desenho altamente correlacionada. Fizemos outros estudos simulados, só que infelizmente não dá tempo de trazer tudo. E o BB apresenta um tempo computacional consideravelmente menor do que o MCMC. É possível notar também uma penalidade mais severa quando o número de nós aumenta, aqui já se tratando de regressão spline, né? Conforme o número de nós aumenta, a gente aparentemente verifica que a gente tem uma penalidade mais severa. Dentre os critérios, o critério SN de seleção dos nós, ele apresenta resultados que não são tão satisfatórios, principalmente conforme K aumenta, né? Conforme o número de nós vai aumentando. E o ELBO, ele apresenta resultados coerentes como um critério de comparação de modelos para indicar o número máximo de nós. E aqui eu trouxe algumas referências, né? Essa primeira referência é a referência do Bley, para quem tiver interesse em estudar Variational Bayes, e aqui está a referência do Rupert, né? Que considera a regressão spline penalizada usando norma L2, tá? Do ponto de vista clássico. E algumas outras referências que eu citei aqui na apresentação. Bom, é isso. Muito obrigada. Larissa, muito obrigada pela palestra. Bem interessante. Acho que um tema bem atual. Então, parabéns pelo trabalho. Parabéns a você e seus coautores aí. Espero que em breve seja publicado. Temos algumas perguntas aqui no chat. A primeira pergunta é do Rodrigo. Ele perguntou como você seleciona essa sequência de nós. São determinísticos? Rodrigo, você consegue situar mais ou menos em que parte da apresentação foi isso? Se você voltar os slides aí, talvez eu consiga. Foi logo no começo. Foi logo no começo.
Não, mais para frente. Quando você continuou gravando? Continuo gravando. Um pouco mais à frente, eu acho. Ali, volta. Aqui não tem lá ainda. Não, mais... Acho que foi aí, né? Não, já passei. Aí, a sequência de nós. Então, esses nós, a gente considera aqui K-nós, né? Onde esse K a gente define uma grade para eles. E aí a gente pode posicionar eles nos quantis da variável explicativa, a gente pode posicionar eles igualmente espaçados ao longo do domínio da função. Então, são nós, eles não estão fixados, eles estão fixados a princípio, né? Porque quero 10 nós, vou colocar aqui 10 nós. Então, eu fixo eles nas posições que eu quero, e aí tem algumas formas de posicionar eles no domínio da função, mas o nosso objetivo aqui é selecionar justamente para verificar quais desses nós são significativos, para estimar a função, né, fazer um bom ajuste. Entendi. Ficou claro? Entendi, então vai vendo qual é a melhor forma. Aqui, aqui, por exemplo, esse caso aqui, esses nós, eles estão fixados nos quantis da variável tempo, tá? E tempo, né, igualmente espaçado, é diário aqui, então eles estão todos igualmente espaçados. E aí o meu objetivo é selecionar quais desses nós são significativos. Aqui nesse caso eu seleciono as bolinhas pretas como significativas, aqui embaixo as bolinhas pretas também são significativas. Tá bom, obrigado. Nada. Temos mais uma pergunta no chat, duas, na verdade. A segunda pergunta é do Sérgio. No exemplo 2 simulado, o grau do polinômio foi determinado por vocês ou baseado em alguma outra coisa? No exemplo no artigo do Ruppert. O Ruppert, em 2002, ele propõe esse exemplo, esse estudo simulado, né? Então, esse grau do polinômio P igual a 3 aqui foi utilizado baseado no artigo dele. Mas, se eu não me engano, acho que nesse estudo simulado a gente não tentou P igual a 2, mas teve outro estudo simulado, até no dado real a gente testou vários outros graus, né? Mas esse aqui em particular foi P igual a 3, baseado no artigo do Ruppert. Entendi, obrigado. Né? Outra pergunta é da Rebeca. O intervalo de credibilidade foi calculado pelos resultados do MCMC ou do VB? O intervalo de credibilidade No final, dado real? acho que é o dado real que você mostrou. Do VB, eu nem ajustei MCMC. Depois que eu comecei a fazer regressão de spline, eu nem ajustei mais MCMC. Vi que o MCMC, viu que o VB deu certo, né? Funcionou bem. A gente partiu para o VB. O tempo do MCMC na regressão de spline é muito grande. Ainda mais que tem uma grade de noise, né? Então isso demora. No VB é muito mais rápido. Então, a partir da regressão spline, a gente não fez mais comparação de VB e MCMC. Então, esse intervalo aqui é do VB. Tá, ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta, pode ser um pouco idiota, mas exatamente nesse gráfico, para voltar para o número de casos originais, é só aplicar exponencial nos resultados? Sim. Obrigado. Não é idiota, não, tá? Como eu digo para os meus alunos, não existe pergunta idiota. Precisei falar isso aqui, nem sei quem foi que falou, mas... Mais perguntas, pessoal? Eu tenho umas perguntinhas, Larissa. Vocês usam, então, o laço para selecionar, né? Na primeira etapa do método de vocês usam o laço, não é isso? Isso. É muito complicado adaptar de laço para read, por exemplo, ou não tem muitas vantagens, ou por que vocês funcionam com laço? Então, o read que você está falando é o que generaliza para a norma LP? Ou isso. É o norma... Não, o L2. É esse, né? É que eu também não sou muito
conhecida do É porque agora eu confundi. Não, é porque agora eu confundi os nomes. RIDGE é o do L2. É. Isso. É porque o laço, ele contrai, digamos que ele contrai a margem. Do ponto de vista clássico, o RIDGE, estou confusa agora com os nomes, RIDGE e BRIDGE, mas a norma L2, ela não zera coeficientes. Posso ajudar? Pode. Olha só, a norma L2 vai dar uma bola e o L1 vai dar uns losangos. Portanto, tem uns bicos. Pega o livro de inferência, a capa dele mostra, se você estiver na dimensão 2, você puxa o estimador de máxima verossimilhança até um bico, ele zera um dos coeficientes. Se ele puxar por uma aresta, ele está encolhendo os dois coeficientes. Dá para provar que no laço determinístico do Tibishirani, que dependendo do lambda, você está zerando entre menos lambda e lambda, grosso modo. Tem um slide da Emily Fox que mostra isso de uma forma bem interessante. A Larissa talvez saiba disponibilizar. Quando vai para o mundo probabilístico, botando priores para representar a penalidade, aí você tem de criar aqueles critérios do que você enxerga como zero. De qualquer maneira, o RIDGE não contrai, o RIDGE contrai e o laço eventualmente zera, por conta dos bicos. Certo. Okay? Agora, historicamente, o RIDGE foi introduzido na literatura só para evitar multicoliniaridade, perturbando a diagonal da matriz X'. Ele não tinha mesmo o objetivo de zerar, ele contraía para resolver esse problema de não inversibilidade da X'. Desculpa, eu vou ter de sair da reunião, achei muito boa a palestra, obrigado, Larissa, obrigado a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau. Obrigada, Migon, pela excelente explicação. Então, eu imagino que o laço seja também mais aplicável, então, por tudo isso que o Migon está falando. Né? Sim, e tem ainda o BRIDGE, né, que considera uma norma L-alfa, e aí aqui não é nem ao quadrado, nem 1, né, nem módulo, nem ao quadrado, é um alfa, então é módulo de beta-j elevado a alfa. E aí já usa, ao invés da distribuição a priori Laplace, já usa uma exponencial potência. Entendi. Outras coisas. Entendi. Eu achei que você estava falando a escolha do laço também vem por toda essa questão teórica, então, por trás, né? É porque você mencionou um artigo aí que usa o L2, não foi? No final? Que faz também seleção de nós, mas lá no seu último slide, você falou de algum artigo que eu acho que usava a norma L2. Que vocês estavam... Tá. Não, beleza, foi mais uma curiosidade mesmo. Vocês... Faz sentido em falar assim de preditiva nesse caso, e o variational base também permite a obtenção dessa preditiva? Vocês viram isso? Então, a gente tem o caso em que a gente tem o elbow, né? É uma... Eu não botei aqui as contas do elbow, mas ele ele está associado a P de Y, né, log de P de Y, ele pode ser usado como um critério de seleção ele pode ser usado como um critério de seleção porque ele tende a se aproximar da distribuição marginal, né, mas aí a gente tem, no caso desse exemplo aqui, a gente tem todas as condicionais completas fechadas. Então, tendo as condicionais completas fechadas e conseguindo efetivamente obter as nossas variacionais, a gente consegue calcular a preditiva, integrando e tal, e a gente obtém t-students, como a gente fez as contas. Agora a gente fez as contas e chega numa t-student. Legal. Não sei se vocês vão trabalhar com isso. Vocês têm interesse em incluir isso no trabalho? Sim. Tem? Tá. E aí é uma curiosidade minha, assim, né? Porque a gente está vendo que o Variational Base está na moda, assim, e tem várias vantagens em utilizá-lo, mas imagino que a parte da manipulação analítica também, e tem uns conceitos novos aí que entram que deve também complicar um pouco o uso, né?
quando comparado ao MCMC, que está mais no sangue, né? Mas tem alguns casos assim que você tenha lido que, de repente, no seu estudo aí, que é preferível usar MCMC? Ou... Tem. Tem? Tem. O Rupert não, o Blay, em Mas 2018... em que sentido? Em tempo computacional, não? Não, tá. em otimização. É muito complicado. Ah, tá. Porque o que acontece? Essa condicional completa nem sempre é conhecida. Uhum. Né? Então, às vezes, essas esperanças aqui, a gente já precisou fazer expansão de Taylor para aproximar algumas esperanças. Então, tem alguns casos, e ele até discute, ele coloca uma sessão para falar disso. É muito interessante esse artigo, assim, acho que até quem não quer aprender variational based, vale a pena, só para ter um contraponto aí do MCMC. E aí, em termos de otimização mesmo, de ser difícil de otimizar. E aí, o MCMC vale mais a pena. Entendi. Ah, legal. Depois eu vou ver seu estudo também, para entrar na moda também. Pessoal, mais perguntas para Larissa? Deixa eu ver aqui no chat, eu acho que tem. Tem uma pergunta, tem do André. Na verdade, o André está parabenizando, parabéns pela apresentação, Larissa. O seu trabalho está publicado em artigo? Ainda não. Ainda não, mas em breve. E João Batista, não sei se você conhece. Parabéns, Larissa, muito bom. Conheço. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Bom, Larissa, acho que podemos te liberar, então, por hoje. Muito obrigada, mais uma vez, por estar aqui com a gente no ciclo de palestras. Estou muito feliz com a sua presença, muito feliz em estar tendo você como palestrante num ciclo de palestras no qual eu estou coordenando. Então, muito feliz mesmo, gente. Parabéns e boa sorte aí com o andamento do trabalho. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos. Então, pessoal, na semana que vem a gente não tem ciclo, porque é feriado no dia 20, essa de quarentena a gente está precisando descansar um pouquinho quando dá, né? E voltamos no dia 27 com a palestra do professor Marcos Prati, da UFMG. Agradeço a presença de todos e até a próxima. Fiquem de olho no canal que eu vou botar as palestras lá. Um abraço.